E durante a semana eu falando com o Senhor tem ministrado muitas e muitas coisas ao meu coração. Eu, para não fazer nada, fiz 6 páginas de rascunho. E cada vez que eu sento, o Senhor renova a palavra dele. E o Senhor renova a palavra dele. Domingo passado eu vim ao culto. Eu não vou falar o nome da pessoa, porque não é sobre a pessoa. É sobre algo que está acontecendo na igreja. E o Senhor fez eu prestar atenção nessa pessoa. E aí eu olhando, eu achei lindo o quanto essa pessoa está evoluindo, o quanto está crescendo na presença do Senhor, o quanto está diferente, porque a pessoa que ela tem, o Espírito Santo, ela é diferente. A gente olha e a gente vê algo diferente. E eu tenho percebido esse crescimento nessa pessoa. E aí vem uma palavra na minha cabeça, humildade. Falei, Senhor, mas a pessoa é muito humilde. E o Senhor, humildade. E eu saí daqui já o Senhor ministrando ao meu coração. Mas era uma ministração que eu sei quando o Senhor vai me usar para algo. Aí eu chegando em casa e a ministração na minha mente. Eu falei, Senhor, o Senhor vai pedir para eu ministrar algo. O Senhor me prepara. O Senhor ultimamente tem me dado uns 20 dias, 30 dias, eu quero um prazo a mais. A gente de vez em quando faz umas barganhas com Deus, né? E aí o pastor Arlindo na terça-feira falou, só que eu não venho aqui, meus amados, ministrar nada de mim. Eu tenho algo comigo que eu oro e o Espírito Santo tem que falar ao meu coração. Deus tem quase que desenhar, porque eu, Luciele, não tenho nada para oferecer. O que eu tenho para oferecer, às vezes, é um rosto emburrado, ou é uma cara ansiosa, ou é passar reto e não perceber porque eu estou pensando em outra coisa. Então, eu, Luciele, não tenho nada para oferecer. Mas quando o Espírito Santo tem algo para oferecer, você esquece quem está aqui. Mas a palavra que foi ministrada ao teu coração é até o último dia da tua vida. E eu pedi ao Senhor, eu orei ao Senhor terça, eu orei ao Senhor quarta, na quinta-feira eu fiz igual criança emburrada. Era 1 e pouco da manhã, o Senhor não tinha me dado a palavra, Ele só tinha colocado ao meu coração humildade e o tema, convertido ou convencido. Mas Deus ainda não tinha me dado a palavra que Ele queria. Eu fiz igual criança emburrada. Coloquei minha almofada para trás assim e fiquei. Falei, Senhor, eu vou orar aqui. Enquanto o Senhor não falar comigo, eu não saio daqui. Eu dormi. Porque o Senhor não falou. Porque Deus fala no tempo dele. Quando foi na sexta de manhã, eu fui fazer o devocional. Ó, estava a palavra lá. E eu chorava igual criança. Inclusive hoje minhas filhas me arrumando, vocês viram que eu estou um pouquinho diferente, né? Só um pouquinho. Teve irmão que nem me reconheceu. É eu, tá, gente? Sou eu, tá? É um babyliss negocinho aqui, mas sou eu. Mas eu falei, não, bota maquiagem, não coloca nada, porque senão eu vou embora parecendo um panda, porque eu choro mesmo na presença do Senhor. Eu choro mesmo. E aí quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei, Senhor, mas por que essa palavra? Ele falou, porque, presta atenção, amados. Nós não temos não sei se costume ou cultura, eu não sei como é que é, de profetizar muito, a gente profetiza, ora tal, mas tem algo que o Senhor tem falado ao meu coração que é muito forte. Nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor tem levantado improváveis. O Senhor vai fazer maravilhas com os improváveis. O Senhor tem levantado uma geração fervorosa e ousada. Vocês creem nisso? Só que eu não estou falando de geração, idade. Não existe idade. Deus vai pegar do recém-nascido ao mais velho. Deus vai derramar algo diferente. E eu não vou falar que é só sobre a nova aliança, porque não é. O Espírito Santo tem feito algo, existe algo na atmosférica espiritual que está se movimentando. E tomam posse disso, igreja. E se eu começar a chorar, vocês não, porque eu sou assim. Existe algo diferente.
Nosso mundo está doente. Os nossos irmãos estão doentes. Sejam na mente, seja no corpo, nós estamos doentes. E Deus tem levantado uma geração de cura. Mas não é aquela cura que é para você levantar da cadeira e levar a sua vida normal. É uma cura para você levantar da cadeira, fazer a mesma coisa, sair curando até que Ele venha. Deus vai fazer algo diferente. Esteja preparado para isso. Esteja preparado para ouvir o que você nunca ouviu. Esteja preparado para fazer o que você nunca fez. Esteja preparado para ter a ousadia que você nunca imaginou que você fosse ter. Porque Deus vai derramar isso. Porque quando Deus me mostrou essa pessoa, foi isso que eu vi, ousadia. Essa pessoa, quando se converteu, ele veio com amor de Deus, assim. Eu só não vou falar o nome, amados, porque não é sobre ele, é sobre a história, tá? E quando veio, ele veio com um amor. E aí, aonde que entra a humildade? Vamos comigo lá? Primeiro, antes disso, antes da mídia colocar para mim. Não, pode colocar em Mateus, o tema de hoje. Mateus 5:3. Vocês podem abrir a Bíblia, irmãos. Eu estou meio afobada aqui, tá? Um telão desse tamanho, para que Bíblia, né, irmãos? De vez em quando eu falo para a mãe, mãe, a Bíblia, eu não enxergo na minha, eu vou ler no telão. Olha ela contando que eu estou denunciando ela. Amados, lá em Mateus 5:3 diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O meu fala, bem-aventurados humildes. Às vezes na sua está uma tradução diferente. Olha só o que Deus falou comigo na sexta-feira. Foi essa passagem aqui. Lembra que eu saí da igreja com a palavra humilde na cabeça? Só que eu não pensei que ela fosse alguma coisa. Deus falou e eu esqueci completamente. Aí na sexta-feira Deus fala de novo para mim, humilde. Aí eu entendi a ministração. O que Deus tem para fazer é para os convertidos e não convencidos. E nós vamos entender essa diferença. E todo convertido, ele é humilde. Mas ele não é humilde na vestimenta, humilde no falar, humilde na casa, humilde no salário. Ele é humilde no espírito. E às vezes está faltando para a gente entender essa humildade de espírito. Por muito tempo, a gente... E até hoje eu vejo alguns pregadores ainda falar assim: amados, quer ver uma pregação de verdade? Vai lá naquela igrejinha. Eu vi isso essa semana. Onde a irmãzinha só tem 2 dentes. Onde ela nem fala direito. Você vai ver o fogo cair. Eu sei que Deus vai usar, com certeza. Mas o que Deus vai usar, amados, é humildade de espírito. E o que Deus está falando para mim e para você é: preste atenção. Só os convertidos, os humildes de espírito, farão parte do que eu tenho para fazer. E para entender isso, como que é essa questão de ser humilde de espírito? E aí nós vamos entender a palavra de hoje, convertido ou convencido. Primeiro, só para a gente entender aqui, se eu estou numa estrada e eu tenho que fazer uma conversão, a conversão ou é para um lado ou é para o outro. Ou seja, mudei de rota. Não é assim? Mudei de direção. A conversão não segue. E traz é retorno. Então, a conversão é mudar a estrada. O convertido, você tem que ter uma conversão na tua vida. Irmã, mas e aí, como é que é? É o Espírito Santo. E aí nós vamos entender hoje que o convertido, se não tiver o Espírito Santo, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe nem se é convertido ou convencido. Vamos prestar atenção. Queria que colocasse para mim lá em Apocalipse.
Lá em Apocalipse 22, 13, vamos começar do 13 e nós vamos falar até o 15, tá? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. No 14, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Olha o que o Senhor está falando para a gente. Primeiro, Ele está falando assim, ó, eu sou o alfa e o ômega. No grego, alfa é a primeira letra do alfabeto e ômega é a última letra. Ele está querendo dizer assim, ó, eu comecei, que haja luz. Não foi lá no princípio que Deus falou? Então, eu sou o princípio e eu sou o fim. Deus, nós sabemos que Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é soberano. É tudo para Ele, por Ele. Não tem outra história. Então aí a gente começa a entender por que nós temos que ter a humildade. Porque não é de mim. É quem fala através de mim. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. E nunca vou ser. E aí o Senhor falou para mim, peça só uma coisa para essa geração que está sendo levantada, humildade. Então, cuidado, geração. Cuidado com os holofortes. Agora é muito Instagram, é Facebook, eu nem sei lá quantas coisas tem. Que eu tento entrar em tudo isso, daqui a pouco um eu não mexo, o outro eu mexo, assim vai indo. Então, cuidado. Cuidado com as fotos que precisam de muitas curtidas, em nome de Jesus. Cuidado com o trabalho que você está fazendo para o irmão, que às vezes não quer aparecer, mas você precisa colocar porque é em nome de Jesus. Cuidado. Porque Deus, Ele quer o teu íntimo e é no secreto. Então não podemos postar mais nada? Devemos postar. Mas o que nós temos que saber selecionar é a atenção que nós estamos dando para isso. E selecionar a intenção que nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso porque nós queremos mostrar para alguém na igreja que deveria estar fazendo também e não o fez ou não o faz. Nós estamos fazendo porque eu quero provar para alguém que, eu sou de Jesus e ele não é. Que eu sou encontrado e ele é o perdido. Existe a intenção para fazermos cada coisa. E o Espírito Santo sabe a real intenção. O Senhor, quando Ele ministrou isso no meu coração, Ele só falou de um alerta. A pessoa que é humilde, de coração, de espírito, quando ele é humilde, ele também é acolhedor. E o Senhor tem falado que nós estamos falhando na hora de acolher. Sabe assim, quando nós ouvimos falar muito sobre, no tempo do Covid, teve marido que teve que conversar e saber quem realmente era a mulher, porque não tinha convívio. Os filhos, então, foi obrigada quase que saber se realmente ainda era aquele nome. Por quê? Porque em casa não tinha aquela coisa familiar. Não tinha a intimidade da família. É igual aqui na igreja. Se tudo que nós fizermos aqui não for para nós também, nós estamos falhando. Se eu acho, um exemplo, não é o que está acontecendo, amados, mas um exemplo. Se eu acho que o meu aprisco, meu aprisco é bom, meu aprisco tem muita gente, isso, aquilo, tal, e eu começo a achar aquilo bom, mas aí o outro aprisco não vai, ou o irmão é na casa do lado do aprisco lá, mas eu não, tenho que vir para o meu aprisco. Ele tem que andar 70 quilômetros para vir aqui para o meu aprisco. Por quê? Não, porque o meu aprisco é que é bom. Mas o irmão do meu aprisco, eu não estou acolhendo. Eu estou acolhendo a 70 quilômetros, mas o irmão do meu aprisco eu não acolho. Eu acolho fora da minha igreja, mas dentro da minha igreja não está tendo acolhimento. Aonde que está a nossa humildade? Onde? Mostra para mim, onde está a nossa humildade?
E para entendermos isso, continua em Apocalipse 14. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito da árvore da vida e entre pelas cidades pelas portas. Se é para lavar no sangue do Cordeiro, o Cordeiro nós sabemos que é Cristo. É ou não é? Alguém discorda? É Cristo, não é? Tem outra qualidade maior do que a humildade? Jesus, ele veio completamente desnudo de tudo. Ele se desfez de tudo por mim e por você. Ele podia ser o maior, mas ele se fez o menor. Então, olha o que Cristo está fazendo. Eu, humilde, eu andei com aqueles que queriam me trair. Eu, humilde, acolhi aqueles que a sociedade desprezava. Então, vamos prestar atenção na história de Cristo. Ele acolhe os de dentro e ele acolhe os de fora. Então, nós não podemos mais errar. Nós devemos, é nossa obrigação acolher os de fora, mas também é nossa obrigação acolher os de dentro. Mas às vezes nós cometemos um erro aí. Ou a nossa igreja é a melhor e nenhuma outra dá certo, ou a nossa igreja está um caos e eu preciso só com os de fora. Então alguma coisa está errada. E vou falar para você, a nova aliança não é a mais correta, tá? Começa por mim, que não sou santa. Luto pelos pecados todos os dias. De vez em quando eu lembro de Paulo. Ô espinho, é ou não é? A gente de vez em quando brinca, né? E aí, para entender um pouco mais, eu vou bagunçar um pouquinho com a mídia lá, ele vai ficar doido. Coloca lá para mim, em João 3, esse mesmo. João 3, do 5 em diante. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha o que Cristo está falando para Nicodemos. Nicodemos era o cara da época dele. Ele fazia tudo correto. E aí, numa curiosidade, ele perguntou para Cristo, né? Aí Cristo respondeu, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos sabia que não tinha como entrar no ventre da mãe. E aí Cristo fala para ele, você precisa nascer de novo. Por que você precisa nascer de novo? Ele fala que você precisa nascer da carne e do Espírito. Olha o que entra aí de novo. Do Espírito. Você precisa nascer no Espírito. O que adianta, meu irmão? Não é que nós devemos não cuidar da carne. Mas quando parar a respiração, parou o valor da sua carne também. Não tem mais valor algum. Então, se você não tiver preparado o teu espírito, você trabalhou em vão. Um pouquinho lá para frente, em João 4, no 23, olha só que coisa linda. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, lá no 24. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha o que Deus está falando aqui. Mais uma vez, cuida do teu espírito. Seja humilde. Se é para cuidar do espírito, amado, eu tenho que crer em Jesus. Eu tenho que viver Jesus. Se é para viver Jesus, eu tenho que ser humilde. Então entendamos isso de uma vez por todas. O convertido, ele tem que ter a humildade no espírito. Mas vamos entender um pouquinho sobre o convencido.
Vamos lá em Mateus 23, a partir do 25. Olha o que o Senhor fala. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo, do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora se mostra belo, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Esse é o convencido. O convencido, ele parece exteriormente com Jesus. O convencido, ele faz a obra do Senhor. O convencido, ele até ministra para as outras pessoas, ele faz algo para as pessoas, mas ele não faz para o Senhor. Sabe qual a diferença do convertido e o convencido? O convertido, ele faz para Deus. Eu não vou aqui hoje, amados, me preocupar, não é que isso seja arrogância da minha parte, mas eu não vou me preocupar se estou agradando ou não. É claro que essa é uma preocupação do nosso coração, mas eu não quero me preocupar com isso e não vou. Por quê? Porque eu estou fazendo aqui o que Deus mandou que eu fizesse, o que o Espírito Santo falou que eu fizesse. O Espírito Santo falou que eu falasse isso. E quando ele me fala, que me chamou muita atenção, nesse 28, ele fala assim para a gente, que nós somos comparados. É no 28? Deixa eu ver se que ele fala. Não, é no 27. Ele fala que somos semelhantes a sepulcro caiado. O que é um sepulcro? É onde você enterra uma pessoa, não é? É um sepulcro. O desejo do nosso coração é que eles tenham algo bonitinho, arrumadinho, não é assim? Quando falam sepulcro caiado, o que é o caiado? O caiado antigamente era como se fosse um cal que eles passavam, ou qualquer coisa que ficasse branco para ficar bonito. Então Deus está falando assim, ó, você até parece ser bonito se você é convencido. As pessoas até te acham bonito, mas não é bonito beleza. É bonito um homem e mulher de Deus. Sabe quando a pessoa olha e fala assim, nossa, ela ministra lá, ela faz isso na igreja, não perde um culto. Precisou dela, ela está aqui, ela está orando e está fazendo, porque o convencido faz isso, tá? Ela faz até isso, mas o Senhor está falando assim, olha, abre os teus olhos, porque às vezes dentro de você está cheio de ossos podres. Às vezes dentro de você, dentro de mim, está fedendo nas narinas do Senhor. Então, que nós tenhamos, amados, essa humildade de verdade no nosso coração, para que nós venhamos entender o que o Senhor quer da gente. Quando o Senhor fala que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, é porque é difícil de achar. Você procura alguma coisa que não está perdido? Ninguém procura o que não está perdido. Se você fala, nossa, eu preciso do meu óculos, você vai procurar porque ele não está perto de você. Nossa, eu preciso daquela caneta, você vai procurar porque não está perto de você. Então, quando o Senhor fala que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, Ele está querendo dizer, ei, eu estou procurando você que está longe de mim. Então, hoje, o que eu quero realmente é que o Senhor venha nos transformar, sabe? Que nós venhamos realmente fazer uma reflexão. Que nós venhamos realmente entender se nós somos convertidos ou convencidos. E amados, não se preocupem, convertido, ele não faz tudo certo, mas ele faz tudo para não errar. Vocês entendem a diferença? O convertido faz tudo para não errar. Uma certa vez, alguém chegou no meu esposo e falou assim, meu esposo chamou
ele para ir para a igreja e falou assim, cara, eu não consigo. Que a pessoa era alcoólatra. Falou, eu não consigo. Porque eu não consigo parar de beber. E se eu não parar de beber, eu não vou na igreja. Aí ele falou assim, vai do jeito que você está, mas vai. Não vai esperar você ficar limpo para depois você ir, não. Porque senão Jesus não teria vindo aqui. Jesus veio para mim e para você, amados, do jeitinho que nós estamos. Mas nós temos que ter esse cuidado no nosso coração, se nós somos convertidos ou convencidos. O convertido, ele não é melhor do que ninguém. Ele não é. Mas o fim dele é melhor do que do convencido. Vocês concordam comigo? O convertido, ele não pode, não deve se achar melhor do que ninguém. Porque aí não entra a humildade. E é essa humildade que tem que estar em nosso coração. Eu falando com o Senhor, alguns irmãos, eu estou brincando com os irmãos não me reconheceram, porque eu sou uma pessoa assim. A minha vestimenta é uma calça jeans. Vocês não se assustem se vocês me verem com a mesma calça jeans. Todos os cultos. Eu tenho que perguntar para minhas filhas, eu fui com essa calça jeans semana passada? Eu estava com essa blusa? Porque eu quando gosto de uma peça, meus irmãos, coitada da minha máquina. As meninas estão rindo, mas é verdade. Tenho 2 blusas lá em casa que eu amo. Pode ter 30. Mas sabe aquela blusa que já fez o formato do seu corpo? Aí é eu, máquina, varal. Eu, máquina, varal. É mais ou menos assim que funciona. Mas, quando foi para essa semana, minha mãe meio que desesperada, falou assim para mim, acho que ela estava meio com medo da calça jeans, sabe? Ela falou assim, e amados, de verdade, eu não ligo. Eu venho mesmo, eu não ligo. Aí a minha mãe falou assim, você vai ministrar? Vou. Vamos comprar roupa? Vamos comprar roupa. Falei, tá, mãe, vou comprar roupa. Aí chegou lá, só que para mim a roupa ela tem que ser mais folgada. Eu não gosto de nada me agarrando, né? Amados, foi um glória a Deus lá em casa. Vocês não têm noção do glória a Deus que foi. Porque eu fui comprar um vestido. Olha só. Só que eu vim em obediência. Aí meu cabelo, eu lavo ele, tem dia que eu chego com ele molhado na igreja. Aí o Senhor falou assim, hoje você vai enrolar ele. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu um cabelo liso, eu já fiz permanente, mas não dá mais. O Senhor me deu um liso que não segura cacho. Aí existe, aí as mulheres sabem um truquinho que tem para quem tem cabelo liso. Tem que lavar só com shampoo sem condicionador. Olha a humilhação do ser humano. Quem estava em casa viu. Mas não pentear esse cabelo desse tamanho, sem um condicionador e sem um creme, nada, amados. A luta foi ali. Aí a Maria Luísa fez o cacho no meu cabelo. Amados, faltou o pisca, porque eu me senti uma árvore de Natal, só que tem cacheado os cabelos. Mas sou eu sou assim. Só que eu vim em obediência. Por que eu vim em obediência? Porque a igreja não está acostumada com essa Luciele. E às vezes a humildade para a gente é a vestimenta. É a pessoa se cuidar ou não. E não tem nada a ver. Assim como também não tem a ver com humilhação. Às vezes a pessoa fala assim, eu passo dificuldade na minha casa, eu passo isso, eu passo aquilo. Eu fui em determinado local, a pessoa nem olhou na minha cara e eu me senti humilhada. Não tem nada a ver com ser humilde. Humildade é uma outra coisa. Não tem nada a ver com isso. Humildade é no espírito, é no nosso interior. Aí, outra forma que o Senhor me falou. Fui dormir ontem. Meus horários de dormir é por volta de 2, 3 horas da manhã. Eu não consigo dormir antes. E aí, levantei de manhã, fiz o que eu tinha que fazer. De repente, fui colocar meu chinelo no pé. É outra luta lá em casa, amados. Vocês têm o chinelo preferido? Ou ninguém tem? Ou é só eu que tenho chinelo preferido? Só eu? A galerinha lá de casa está tudo rindo. Eu tenho um chinelo que eu acho que se eu lavar ele é branco. Mas ele é o meu preferido. Só passa aquele escovinho assim para não molhar muito que eu vou com ele no pé de novo. Eu amo aquele chinelo. De repente, o Senhor abriu minha visão.
Que a gente ora muito, o Senhor abre a visão, né? Coloquei aquele chinelo no pé, eu falei, misericórdia. Eu preciso lavar urgente esse chinelo. Aí o Senhor me lembrou do sonho de noite. Eu não sonhei que eu estava lavando chinelo? À noite de ontem eu sonhei que estava lavando chinelo. Quando eu lavava, era uma havaiana branquinho com o emblema do Brasil, assim, a bandeira do Brasil. Aí de manhã ainda falei para as meninas, eu falei, meu Deus, o Senhor está mandando eu lavar o chinelo, porque eu sonhei lavando chinelo. Mas não era, amados. Porque eu sou assim, tudo que acontece, eu pergunto para Deus, o que o Senhor quer falar? E o que era a questão do chinelo? Às vezes, você olha e você não dá mais nada. Às vezes você olha e está sujo, está encardido. Às vezes você olha e os teus olhos estão podre. Não tem mais jeito. Porque aquele chinelo do meu sonho estava pior do que o meu. Falo a verdade. Mas era um chinelo com uma lama podre. Que ninguém pegaria aquele chinelo, amados, nem para lavar. Mas no sonho eu obedecia ao Senhor e eu lavava. E eu lembro até agora, eu chegando no tanque de casa, na hora no sonho, né? E eu começava a lavar, aquela lama podre saía com uma facilidade. Aí eu virava o solado do chinelo. Aí tinha algumas coisas que estavam mais agarradinho. E eu falava, isso aqui não vai limpar não. Daqui a pouco mal passava a escova e aquilo limpava de novo. Só que o Senhor ministrou no meu coração quando eu fui colocar o meu chinelinho podre. Quando eu fui colocar o meu chinelo, o Senhor falou, lembra do sonho? Às vezes, é assim que vocês estão olhando. Às vezes a pessoa, eu não estou falando de fora, eu estou falando dentro e fora da igreja. Às vezes você olha e você acha que está podre, que não tem mais jeito. Mas se lavar as vestes no sangue do Cordeiro, é meu. Vocês entendem quando lá em Apocalipse ele fala para lavar as vestes no sangue do Cordeiro? Então se eu quiser, eu lavo, eu purifico. Só que para isso, amados, nós temos que ter humildade para querer tudo isso. E eu falo, não é fácil. O Senhor tem falado muito ao meu coração, e eu tenho conversado muito com minhas meninas lá em casa. E eu tenho uma renca difícil, vocês não sabem, né? Na verdade, eu tenho a Maria Luísa e a Ana. Mas aí aparece a Gabi, né, Gabi? Aí vem a Milena, o Caio, é tudo filho. Tudo filho lá em casa. Porque filho a gente não puxa a orelha? Filho a gente não fala do amor de Deus? Lá em casa é assim. Eu falo também. Eu tenho falado muito o que Deus tem falado sobre essa questão de não julgar. Às vezes quando vai falar alguma coisa eu falo, antigamente sabe o que falavam pra gente? Falava assim, você vai ter filho. Você fica tirando sarro, você vai ter filho, você vai ver como é que vai nascer seu filho. É ou não é assim? Se o filho nasceu com um negocinho ruim, isso aí é porque você ficou reparando a fulana. Aí seu filho nasceu igualzinho. É ou não é assim? No mundo espiritual é a mesma coisa. No mundo espiritual é assim. No mundo espiritual, a gente vai falar alguma coisa de alguém. Primeiro, amados, para mim cai por terra o julgamento quando o Senhor me fala que a forma que eu julgo, eu sou julgado. Só ali eu já tenho que fechar os meus lábios. Eu não vou falar que eu sou perfeita e que de vez em quando a gente não cai na tentação de falar. Mas assim, é muito sério isso. É muito sério porque a gente tem mandado ou para o céu ou para o inferno muita gente. E quando chegar no céu e o Senhor pedir para a gente prestar contas? Eu acho assim, o Senhor, Ele trabalha na nossa vida de uma forma sobrenatural. E às vezes, você pode estar se perguntando, irmã, mas você fala assim porque Deus fala com isso de certa forma. Você fala isso porque Deus fala com você através de sonhos. Deus te dá visões, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Amados, eu busquei durante 4 dias. As meninas viram lá em casa. Ia fazer alguma coisa, a mãe está entrando no quarto estudar. A mãe está entrando no quarto estudar. Quer estudar de verdade a palavra. E o Senhor, Ele dá uma volta assim, Só que o Senhor não ministra ao meu coração o que Ele quer para a igreja.
Ele ministra no coração primeiro o que tem que ser em mim. E é tão real isso, tão real, que para a gente fica mais difícil cometer certas coisas. Mas a primeira coisa mais difícil de cometer é o julgamento. É fácil eu julgar, por exemplo, quem tem problema de roubar. Eu não roubo. Mas se o problema de roubar fosse meu, será que eu julgaria da mesma forma? Então não dá para a gente julgar aquilo que não é o nosso problema. Cabe a gente a humildade de amar. O convertido, ele é diferente do convencido. Tem gente que entende que é convencido, sabia? Ele entende tanto que ele fala, Senhor, eu sou um condenado mesmo. Eu vou mais por ir, porque eu sou um condenado. Mal sabe ele que ele está mais no caminho do convertido do que ele pensa. Porque ele reconhece o erro dele e ele luta com aquilo. Agora, nós temos que cuidar se nós não estamos tendo algo que ao coração de Deus não está agradando. Isso quer dizer, irmã, que assim, tá bom pecar ou tá bom pecar, porque, né, importante é estar na presença do Senhor? Não. O pecado tem que te incomodar. O pecado tem que te incomodar. Tava o louvor aqui, e aí eu estava vendo o André. E o André, uma vez que eu fui ministrar, o André chegou, falou um monte de coisa, falou assim, irmã, eu fico nervoso. Aquelas mensagens que tinha na Quinta da Vitória, eu fico nervoso. Aí estou eu ali, eu mal conseguia louvar ali. E eu falando assim, aí o Senhor falou assim, fala para o André, que ele tem, às vezes, ele não tem uma facilidade para falar ao microfone. Mas você não entende, você não tem noção, André, de quantas almas você toca com o seu louvor. Você não tem noção do que as tuas canções têm feito. Essa é a tua forma de falar do amor de Deus. Não se compare com nada nem com ninguém. Porque o que Deus tem para fazer através da tua vida tem que ser pelos louvores, tem que ser com as tuas composições. Você tem uma essência, André, que você nunca imaginou que você fosse ter. E essa tua essência, às vezes, as pessoas não conseguem compreender. Mas a tua essência, eu vejo você com uma alma tão brilhante, que você ainda não tem noção disso tudo. Você não tem noção. Não pare. Não pare, porque os teus louvores têm feito coisas sobrenaturais para Deus. E essa é a tua maneira de falar. Então, assim, amados, tem uma galerinha aí que tem enchido meu coração, que é a da Rede Teens. Essa galerinha da Rede Teens aí, eles têm entrado em terrenos. O Chechel pode falar melhor aí, porque Deus deve estar falando muito ao coração dele. Mas eles têm entrado em terrenos difíceis. E nós, como igreja, precisamos orar por essa geração da Rede Teens. Nós precisamos orar. Porque, amado, só quem frequenta a igreja sabe que nessa idade é onde eles mais se dispersam. É nessa idade. E é fácil para mim, como mãe, que estou todos os dias em casa, cuidando espiritualmente das minhas filhas, falar, eu não passei por isso. Mas tem muitos que não tiveram e não têm a oportunidade de ter o pai e a mãe todos os dias em casa. Então, eles precisam da nossa oração. Eles precisam que eu e você coloque o joelho no chão e peça para que Deus derrame sabedoria. E sobre vocês, Rede Teens, humildade. Porque o que Deus vai fazer com vocês, vocês precisam de muita humildade. Muita humildade. Cada um que chegar e bater nas costas de vocês e falar, cara, vocês estão arrebentando. Vocês vão falar, Senhor, tem misericórdia. Eles não sabem o que falam.
Porque quando a gente se coloca no lugar de Deus, a gente tem que aguentar o que Deus aguenta. E eu ainda não vi um. Ser humano igual eu e você aqui, eu não vi um. Então, clamem por humildade. Porque vocês ainda não têm noção de onde Deus quer que vocês estejam. A igreja precisa aprender a orar pelos irmãos da fé. A igreja precisa aprender a orar pelos líderes dessa geração. Não é só pastor, todos os líderes. Às vezes é fácil você vir aqui e olhar por alguém que está fazendo alguma coisa, que está aqui na frente, e falar, nossa, mas fulano semana passada estava fazendo isso, fazendo aquilo, ou falando tal coisa. É fácil para a gente sentar aí e só julgar quem está aqui. Mas, amados, quem está na liderança, eles sabem tudo o que eles passam. Eles sabem tudo o que eles passam. Então, nós precisamos compreender. Mas, Luciele, por que você está falando isso? Porque o convertido tem uma postura diferente. Nós que nos convertemos, nós nos convertemos a Cristo. Hoje eu pedi para o André um louvor, eu falei, André, na verdade é para ter pedido ontem. E eu queria esse louvor antes da palavra. Aí o André, irmão, nós já ensaiamos, tá falando, André, mas se der, amém. Porque eu creio, irmão, que não é eu. Às vezes é porque é um louvor que eu quero. Mas o Senhor não tem aquilo. Aí o André falou, que Deus colocou no meu coração tal, tal. Quando ele falou, eu falei, deixa esse. Deixa esse. Quer mensagem mais linda do que aquela? A mensagem da cruz. Quando o André colocou as primeiras palavras ali, que é o louvor dele, remete o que Cristo passou por mim e por você. Então nós precisamos entender de uma vez por todas que nós temos que nos converter todos os dias à palavra do Senhor. Temos que buscar todos os dias a palavra do Senhor. Não é fácil. Não é fácil, mas nós precisamos buscar isso. E para que você consiga, de verdade, eu falo isso por experiência, busque a Deus de uma forma em que você não vai parar enquanto Ele não te responder. Eu lembro que eu estava em uma outra igreja, quando nós fomos trabalhar no encontro. E eu queria algo do Senhor. E eu estava ali, eu fazia parte da intercessão, e eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu vou lá. Mas a hora que eu estiver aqui, eu vou estar orando por mim. Eu acho que é por isso que Deus tinha me colocado na intercessão, porque eu não durmo, né? E eu orei, eu clamei, eu clamei, eu clamei. E quase no segundo dia, à noite do segundo dia, eu orando de joelho e clamando ao Senhor. Quando eu abri os meus olhos, o Senhor me deu uma visão. Os pés de Cristo com a orla da bata de Cristo. A minha filha Ana, né, como ela é mais assim, ela fala, mãe, ele estava de sandalinha? Que cor que era? Eu só sei que a bata era branca, não consigo falar para vocês como era a orla e não consigo descrever o que Cristo tinha nos pés. Eu sei que aquilo foi tão real para mim, e foi real, que eu não queria mais sair dali. Eu só me debrucei sobre os pés de Cristo, e dentro de mim eu só tinha uma coisa desesperadora, que eu só queria chorar, porque eu só queria aquilo. Eu não queria sair mais dali. Eu não queria sair mais dali. E aí, o Senhor me falou assim, enquanto você estiver aos meus pés, você não vai sair. E é aí que a gente entende quando Maria, aos pés de Cristo, ela tinha algo que ninguém poderia tirar, que era a mensagem de Cristo. O pessoal do louvor pode subir, que eu falei para André, eu falo demais, quando der a hora você sobe. Então assim, amados, na palavra de hoje, convertido ou convencido? Por vezes,
a gente acredita que é convertido, mas em alguns momentos a gente acorda meio convencido. Então, vamos entender que o que Deus tem para fazer, e Ele quer que eu e você faça parte disso, nós temos que sermos humilde no espírito. E não tem outra forma de buscar Cristo senão lendo a Bíblia e oração e jejum e busca. Não existe outra forma. Nós temos que estar na presença do Senhor. Não sejamos como os fariseus. Não sejamos falsos, porque só vai o que é verdadeiro. Nós não conseguimos enganar aquele que é onisciente, onipotente, onipresente. Que Ele é o alfa e o ômega. Não dá para enganar esse. Então que nós venhamos entender de verdade que a humildade tem que estar conosco. Porque a hora do acolhimento é o acolhimento fora, mas é principalmente o de dentro. E nós temos que entender isso. Aqui é a nossa casa, nós somos irmãos. Então que sejamos humildes para entender o sentimento do outro, a necessidade do outro. E que o nosso julgamento seja zero. Se for para julgar, se olhe no espelho e julgue você. Que nós possamos entender isso. Amém?